Olá, um cliente me fez a seguinte pergunta: uma holding familiar, ela pode servir como estratégia para otimização de impostos e redução da carga tributária? Bom, para abordar essa questão, eu dividi esse tema em alguns tópicos e vou abordar esses tópicos trazendo essas informações. O primeiro tópico é a questão dos impostos envolvidos na transferência de bens imóveis. No inventário, incide ou pode incidir dois impostos. O primeiro imposto é o imposto de transmissão, causa-morte e doação, também conhecido como imposto da herança, que é de competência estadual. O segundo imposto que incide ou pode incidir é o imposto de renda sobre o ganho de capital, também conhecido como imposto do lucro imobiliário, que é de competência da União. O próximo ponto diz a relação à obrigatoriedade do imposto no inventário. Bom, com relação ao inventário, ressalvados os casos de não incidência ou de isenção, sempre incidirá o imposto da transmissão de causa-morte e doação, o imposto da herança. Esse imposto tem a sua alíquota máxima estabelecida pelo Senado Federal através de uma resolução, número 9 de 92, e a alíquota máxima hoje é de 8%. No Rio de Janeiro, essa alíquota varia entre 4% e 8%. Mas existem projetos no Senado que pretendem aumentar essa alíquota para 20%. E nós estamos passando por um momento de um planejamento para uma reforma tributária, onde esse imposto deve ter a sua alíquota aumentada. O próximo ponto é com relação ao imposto de renda sobre o ganho de capital, cuja menor alíquota é de 15%. Ele pode chegar até 22,5%. E como é que se calcula esse imposto? Entre o valor da declaração, quando esse imóvel foi adquirido, é declarado no imposto de renda, e hoje, muitos anos depois, esse imóvel tem um valor de mercado. Sobre essa diferença entre esse valor de mercado e o valor de aquisição é que incide o imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, fugindo do lado do inventário, esse bem pode ser transmitido através de compra e venda ou de integralização desse bem imóvel no capital social de uma empresa. Então, sobre esse tipo de transferência, seja por compra e venda ou por integralização, pode incidir o imposto chamado ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto é de competência municipal, isso significa dizer que cada município do Brasil pode legislar de forma diferente, desde que observados, estabelecidos alguns parâmetros que são determinados na Constituição Federal, que não podem ser ultrapassados. O segundo ponto, segundo tópico que eu tenho a dizer, é o que fazer diante desse quadro, né? O que fazer para evitar o elevado custo de inventário e, ao mesmo tempo, não perder o poder sobre os bens? Bom, se eu não quero passar por um inventário, o que eu posso fazer? Vou doar esse bem? Bom, não me parece a melhor solução. Por quê? Ao doar esse bem, você vai ter o mesmo imposto da herança. O mesmo imposto em TCND, o imposto de transmissão causa-morte e doação, ou seja, causa-morte, herança, doação em vida. Ele tem a mesma base de cálculo e o mesmo alíquota. Então ele vai ter o mesmo valor, você vai pagar o mesmo valor do imposto. Além disso, você perde totalmente o controle sobre esses bens não serão mais de sua propriedade. E aí, vou perguntar, bom, se eu não quero passar pelo inventário e não posso doar por causa dos elevados custos, o que fazer? Vou vender o meu imóvel para os meus filhos? Bom, primeiro ponto é, você ao vender esse bem para os seus filhos, você perde totalmente o controle sobre esses bens. A segunda questão é que, na venda desse bem, você vai ter que pagar um imposto do ITBI numa alíquota de 3%. E por fim, os seus filhos vão ter que ter lastro financeiro para justificar a compra desse imóvel. Você pode falar assim, mas eu vou e dou o dinheiro para meus filhos e meus filhos já compram esse bem. Sim, só que a doação do dinheiro para os seus filhos é fato gerador do imposto de transmissão causa-morte e doação, aquele imposto da doação, que é o mesmo valor do imposto da herança. Então não vai resolver o problema. E além disso, quando vocês perdem totalmente o controle sobre os bens, o que pode acontecer? Se houver uma posterior briga na família, vocês podem inclusive sofrer objeto de um despejo. Então essa questão não é a questão mais ideal, né? Então aí, qual é a solução? Bom, não existe solução mágica, senhores. Não existe como vocês transferirem bens imóveis pensando no planejamento sucessório já para os seus herdeiros, sem ter qualquer tipo de gasto.
E aí é que entra uma importante ferramenta, que é o holding familiar. Através do holding familiar, nós conseguimos transferir a propriedade de bens, não só imóveis, móveis também, investimentos, mas vamos tratar aqui no direito de bens imóveis. Nós conseguimos transferir a propriedade de bens imóveis para uma pessoa jurídica, ou seja, ele sai da propriedade de uma pessoa física e passa para a pessoa jurídica, sem passar por um inventário, sem ter que pagar os elevados custos de inventário, os elevados custos de doação dos bens, através da integralização desses bens no capital social da empresa. Aí você pode falar assim, sim, mas tem imposto. Sim, mas se ele tiver que pagar o ITBI, ele não será sobre o valor total, o valor de mercado, e sim sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor da aquisição desse imóvel, ou seja, o ITBI será uma alíquota menor do que se fosse numa compra e venda. Além disso, você não perde a propriedade sobre esses bens. Todas as propriedades desses bens, todos os direitos desses bens permanecem na sua mão. Você pode vender, comprar, alienar, você pode fazer tudo sem precisar de autorização de ninguém. Outro ponto aqui que eu quero dizer é que, além de você transferir esse bem por integralização, uma das etapas é a doação das cotas de capital social de uma empresa para os seus filhos. Só que essa doação é feita por um valor no capital social inferior ao valor de mercado desses bens. Então, o valor da alíquota da doação e a base de cálculo desse imposto da doação é muito inferior se você tivesse que fazer a doação dos bens propriamente ditos. Então, você consegue, através de uma holding familiar, uma economia e uma otimização no pagamento dos tributos.